Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Cassiane. Vamos iniciar a terceira aula da disciplina Seminário Temático na linha de formação específica 2, Gestão Municipal. Na aula de hoje, na terceira aula, nós vamos tratar sobre gestão democrática e participativa. Eu imagino que vocês já ouviram falar sobre gestão democrática e participativa em vários momentos do curso, né? Então, talvez possa parecer um pouco repetitiva essa aula, mas que vocês prestem atenção, anotem as coisas que são novidades para vocês, que vocês ainda não tinham conhecimento. E se por acaso não tiver, tudo que você já tiver aprendido em outros momentos, vale para relembrar, tá bom? Então, olha aí no slide, o que nós vamos tratar? Então, nós vamos tratar sobre políticas públicas, sobre controle social, sobre formação dos conselhos, sobre a força dos conselhos e sobre a fragilidade dos conselhos. Então, o que a gente quer tratando esses tópicos, né? De trazer um pouco mais, tentar trazer um pouco mais de visão de cima, né, mais ampla sobre os conselhos, né, sobre como que a gestão democrática e participativa acontece através do controle social de políticas públicas, tá? Então, olhando aí no slide comigo. Políticas públicas. Então, o que são as políticas públicas? Como elas são empregadas? De que forma que elas existem, né? Ela é empregada de formas em formas e contextos diversos, né? Ela pode ser empregada através de alguma área de atividade governamental, como na saúde, agricultura, desenvolvimento. Pode ter um propósito específico, como é o caso de um programa que já existiu chamado Fome Zero, né? A decisão do governo em uma situação emergencial, como de calamidade pública, que nós temos vivido em algumas cidades, em alguns lugares, por causa do Covid-19, né? Agora no ano de 2020. Então, tudo isso, todas essas decisões são chamadas de políticas públicas, tá? Então, quando a gente pensar em política pública, nós estamos pensando em estratégias ou ações aplicadas dos gestores que vão atingir a população como um todo, tá? Então, são sempre, como o plano diretor é uma política pública, né? A gente aprendeu e falou um pouco na aula anterior, o plano diretor é uma política pública. Então, a gente pensa, quando a gente fala em política pública, a gente está pensando nessas ações da administração pública, tá bom? No próximo slide, né, nós vamos falar um pouco sobre a razão da existência das políticas públicas, né? Então, qual é a razão da existência das políticas públicas? Então, essa razão é o Estado social. O que é esse Estado social? É a garantia de direitos fundamentais ao cidadão. E quais são os direitos fundamentais ao cidadão, né? Quais são os direitos que esse cidadão tem, né? Então, nós temos uma gama de direitos dentro da Constituição Federal que devem ser garantidos através de políticas públicas. Né? Vocês já devem ter estudado um pouco sobre Constituição Federal, sobre direitos sociais, os direitos fundamentais, e todo esse suporte que é disciplinado na Constituição e em outras leis, que vão garantir para a gente, como cidadão, de que a gente viva num estado de bem-estar, tá? E o que é, então, o controle social? Quando a gente fala de controle social, é engraçado. Por quê? A primeira vez que eu ouvi esse termo, dentro da perspectiva de que a gente vai falar aqui agora, eu levei um susto. Por quê? Como eu tenho a formação, lógico que isso aconteceu há muito tempo atrás, né, gente? Como eu tenho a formação nas ciências sociais, quando a gente fala nas ciências sociais de controle social, a gente está falando muito de uma perspectiva de dominação. Então, assim,
controle social do Estado sobre os cidadãos, controle social que a gente não tem, na verdade, liberdade. Então, essa discussão da dominação é muito forte e potente dentro das ciências sociais. Então, a gente, quando fala controle social, a gente já pensa numa coisa que vai agir sobre nós, né? Que vai nos impedir, que vai nos travar, que vai entrar na nossa mente e vai trazer perspectivas que a gente nem sente, que a gente opera com elas. E então é realmente essa perspectiva da dominação, né, sobre os indivíduos numa sociedade, que essa dominação vai vir através da igreja, vai vir através da família, vai vir através do Estado, vai vir através dessas instituições sociais fortes, né? Então, quando a gente fala assim de controle social, a gente já pensa isso. E aí, quando a gente foi estudar políticas públicas no curso de Ciências Sociais, já estava lá na frente, e aí a professora entrou e já começou a falar sobre controle social. Né, maioria que não tinha muito controle, não tinha muito contato com essa literatura, levou um susto assim, do controle social. O que ela está falando? Porque ela falava, a gente remetia ao conceito que estava mais pulsante nas nossas cabeças, né? Para depois a gente entender que é uma categoria diferente, é aplicado de forma diferente quando se pensa em políticas públicas, em políticas sociais. E quando se fala em políticas públicas e políticas sociais, nós estamos falando também de um controle, né? Um controle que é social também, mas que é ao contrário, né? Esse controle de que eu, como cidadã, vou controlar o Estado. Então é o controle inverso, é o controle da sociedade sobre o Estado. Até porque se não houver esse controle, o contrato que foi feito, né, o contrato virtual, o contrato tácito que foi feito entre nós, cidadãos, e o Estado republicano, que a gente até estudou isso um pouco na disciplina de política, ciência política que a gente trabalhou junto há algum período atrás, esse contrato, ele só funciona se nós estivermos presentes, né? Se nós estivermos verificando se o Estado está fazendo a parte dele, desse contrato. Né? A nossa parte é doar a nossa liberdade, porque nós vamos seguir agora vivendo a partir de perspectivas de uma lei, de regras que nós temos que seguir, porque senão nós somos punidos. Então nós abrimos mão da nossa liberdade em nome de uma segurança. Né? E essa segurança o Estado tem a obrigação de nos fornecer. Né? Então, esse é o contrato que é feito, assim, falando de forma bem simplória, mas é esse o contrato social que é feito. Então, esse controle social na perspectiva das políticas públicas, ele faz parte, ele compõe esse contrato social, né, dessa vida política que nós vivemos. Então, e lembrando que quando a gente fala de vida política, a gente está falando de uma vida de poderes, né, de poderes diversos, de formas de manifestação desse poder que são de várias formas, né? É uma diversidade de maneiras de exercer esse poder, né? Seja um poder autoritário, ou seja esse poder do controle social, de verificar se o Estado está cumprindo com sua obrigação de nos fornecer segurança, até porque nós abrimos mão da nossa liberdade, que é um direito fundamental, que é um direito fundante do ser humano, para poder conseguir viver em harmonia em sociedade, né? Então, quando a gente fala de controle social, a gente está falando isso. E passando para o próximo slide, vamos entender mais como que é que esse controle social, né, que é da sociedade para o Estado, funciona. Então, olha aí no slide. Então, é o controle da sociedade sobre o Estado. Então, existe um controle interno, feito pelo próprio órgão que desenvolve a política pública, e tem esse controle externo, que pode ser feito pelo legislativo, com função fiscalizadora, pode ser feito pelo Ministério Público, que vai defender o interesse público e vai acionar poderes judiciários, se necessário, e pode ser feito pelos conselhos municipais. Né? E o que nós estamos falando aqui hoje é sobre esse controle externo. Esse controle que vai vir da sociedade, vai vir de fora da administração pública. Tá? Esse controle que nós queremos realizar, nós queremos fazer com que ele aconteça.
tá? Então, esse controle externo, e nós vamos focar mais, vamos pensar mais hoje no controle realizado pelos conselhos municipais. Pensar um pouco sobre o conselho, pensar um pouco sobre como ele como ele de fato acontece, quais são as críticas que se pode ter sobre os conselhos como controle social. Então, no próximo slide, vamos ver como é que se formam os conselhos. Formação dos conselhos. Representantes da administração pública e da sociedade civil, vinculado à assistência social, a criação dos conselhos constitui, em alguns setores, condição legal para o reparto de verbas públicas. Então, aqui, na lei que regulamenta como que o conselho é formado, nós já podemos pescar um pouco sobre a fraqueza do conselho, né? A forma como o conselho deve existir já nos traz um pouquinho sobre essa fraqueza do conselho. E quais que são essas fraquezas do conselho, né? Que a gente tem que pensar aqui hoje. De que forma que o conselho vai trazer, que o conselho tem suas forças e tem suas fraquezas. É um espaço democrático? É um espaço democrático. É um espaço aberto? Deveria ser um espaço aberto, né? Então, todas essas questões são questões que a gente vai refletir aqui hoje, pensar um pouco aqui hoje, para que a gente consiga, de fato, ter uma leitura e um entendimento de como que os conselhos municipais exercem controle social sobre o Estado. Que tipo de força que o conselho tem, de que forma o conselho exerce essa força, de que forma que isso é possível, entende? E aí eu quero que vocês se apeguem a essa informaçãozinha que está aí no slide, que é a criação dos conselhos constitui, em alguns setores, condição legal para o repasse de verbas públicas. Então, quando se faz o plano nacional e o estadual de repasse de verbas, dependendo da área, né, de repasse de verbas, a gente vai lembrar lá do plano diretor, né, e tal, vai vir junto uma, um disciplinamento, né, na forma da lei, de que para que essa verba chegue até o município, para que essa verba seja repassada, o município tem que ter um conselho. Por exemplo, tem que ter um conselho de saúde para ir verba de saúde para o município, né? Então, o município obrigatoriamente vai ter que dar um jeito de formar um conselho. Né? Então, eu quero que vocês guardem essa informação sobre essa obrigatoriedade de formação do conselho, né? Da existência do conselho em alguns setores da administração, né? Das categorias a serem administradas, na verdade. Então, vamos ver falar um pouco sobre a força dos conselhos, né, como um instrumento democrático. Vamos ler aí o slide. Então, os conselhos foram resultado da pressão dos movimentos sociais. É um ponto. O segundo ponto é que tem produção decisória, né? Ou seja, a capacidade dos conselhos para incidir em políticas públicas. O que quer dizer, então, cada um desses tópicos? Quer dizer que, percebendo, né, as pessoas da sociedade civil, percebendo que não se estava atendendo às exigências e às necessidades da população ao se criar políticas públicas, ao se formar planos numa gestão administrativa, a sociedade civil se organizou. Né? O que é um movimento social? Um movimento social é quando um grupo de pessoas se organiza em torno de um interesse em comum. Né? Então, o movimento social, o MST, são pessoas que acreditam que têm direito à terra, que querem ter a terra, mas não têm meios de tê-la, e se juntam em torno
de uma causa que é dizer, temos terras no Brasil e temos pessoas passando fome, vamos fazer um movimento para que todos tenham terra, né? Então, o movimento negro, né? O movimento negro vai falar o que com a gente? Ele vai falar que pessoas que têm uma identidade, pessoas que têm uma mesma perspectiva sobre a forma como sofrem por serem negras numa sociedade segregacionista, vão se juntar e vão falar: nós temos direitos iguais, nós queremos ser tratados igualmente, né? Então, assim, o movimento social é isso, é uma organização, é um grupo organizado em torno de uma causa, de uma perspectiva específica. Então, os conselhos também vieram dessa luta dos movimentos sociais, né? Dessa briga dos movimentos sociais para que o Estado atendesse demandas gerais e demandas específicas, né? Por exemplo, há um movimento social em torno da defesa das crianças, então vai ter um conselho específico para se tratar sobre a criança e adolescente no município, né? Porque houve uma história em torno daquilo, houve uma história em torno de se pedir por isso dentro do Estado. E o que é essa produção decisória? Se o Conselho vem dessa força do movimento social, se o Conselho vem dessa força, dessa luta para que, de fato, as pessoas sejam ouvidas, se organizem para ser ouvidas, na verdade, então nós, como cidadãos, teremos força nas decisões, né? Então, o conselho ele tem muita força e muita aplicabilidade em torno de talvez alterar, ou porventura alterar algumas decisões, né, da administração pública em torno de algumas políticas que estão sendo conformadas, né? Então, assim, sem os conselhos, sem essa perspectiva de fora da própria administração, para que traga críticas, traga informações sobre a vida prática, nós não podemos conseguir, nós não conseguiríamos alterar de forma pertinente algumas políticas públicas para se adaptarem de fato ao que é a necessidade das pessoas, né? Dentro de uma cidade, dentro do município, dentro do estado, dentro de uma nação. Né? Então, assim, os conselhos eles vão existir para isso. E a gente tem que lembrar que os conselhos não existem apenas na perspectiva do município. Né? Nós temos conselhos em âmbito federal, no âmbito estadual, os conselhos estão em todas as repartições, não, é, todas as etapas, os nichos de governo que nós temos, tá? Então, quais são, vamos olhar aqui agora no próximo slide, quais são as fragilidades dos conselhos? Qual que é essa fragilidade do conselho? Né? Qual que é, no caso, a que a gente vai apontar? Vamos ler aí no slide. O grande desafio é a democratização, através de representatividade realizada nas bases sociais e capacidade da sociedade civil de se organizar autonomamente. Então, eu deixo a pergunta: os conselhos são meros órgãos burocráticos para o cumprimento das leis? Então, a provocação que eu quero trazer, trazendo a fragilidade do conselho, né, a gente falou antes que a grande força do conselho é ser democrático. E qual que é a grande fragilidade do conselho? É se democratizar. Essa professora tá ficando louca, né? Como que o conselho, o grande trunfo dele é ser democrático, mas o que falta é ser democrático. É de fato isso, tá? Não tem muito o que se formular sobre. E por quê? Porque quando a gente pensa no conselho, lembra que eu falei com vocês, se agarra na informaçãozinha aqui que eu vou dar para vocês, que é aquela informação de que para se formar para que o conselho muitas vezes tem que ser formado, porque para o repasse de algumas verbas, só a verba só é repassada se o conselho estiver formado.
Lembra da obrigatoriedade da existência do conselho para o repasse de algumas verbas? Então, é aí que a democracia do conselho pode ruir, pode não se aplicar da maneira mais eficaz possível. Por quê? Porque você tem que formar um conselho. E você vai formar o conselho com as pessoas que estão disponíveis para o conselho e que estão dispostas a fazer aquilo para que o município tenha as verbas, que é como se é como se começasse a acontecer, algumas pessoas podem até observar isso na sua própria cidade, uma profissionalização de conselheiros, né? Uma forma de que os conselheiros se tornam meio que faz do conselho a sua profissão, sua carreira. E não era essa a intenção do conselho, né? Ser conselheiro não deveria ser a carreira de alguém. Então aí você já pega a primeira fragilidade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma influência política na cidade para poder virar um conselheiro, mas ela não está ligada diretamente às pessoas que têm que têm interesse de fato com a temática do conselho, né? Muitas vezes pode acontecer, sei lá, sendo mais extremista, um conselho de mulher que só tem homens, né? Então, assim, como é que um conselho de mulher, conselho sobre, né, da mulher, né, só tem homens, né? Então, você está falando da perspectiva de quem? Você está falando da perspectiva de quem realmente quer refletir sobre o que as mulheres precisam dentro de um município, de que tipo de segurança que as mulheres precisam, de que forma que o município pode atender às necessidades das mulheres, ou você está formando o conselho apenas para poder receber uma verba pública, né? Então, essa é a primeira crítica, né? De se conseguir fazer com que o conselho realmente reflita um grupo organizado, um grupo de movimento social, né? Que ele seja reflexo desse grupo, né? Então, assim, e aí vamos cair desse outro questionamento, que é a capacidade da sociedade civil de se organizar autonomamente, né? Por mais que a gente fale que lá atrás, que os conselhos começaram a existir porque houve uma pressão dos movimentos sociais, na hora que a gente vai pensar na fragilidade, a gente pensa que não se organiza movimentos sociais localmente para compor esses conselhos. Então, a gente pode pensar de uma maneira mais global. Então, os movimentos sociais fortes numa federação, fortes numa nação, vão lá e pressionam e falam: olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Tais e tais e tais e tais categorias dentro do município têm que ser discutidas através da participação efetiva da população. Então, tem que ter conselho. Mas aí nós estamos falando de um movimento social grande, que está no âmbito nacional, né, que está pensando mais nacionalmente. E o município? E localmente? Como se pensa localmente? Né? Então, para se pensar localmente na construção desses conselhos, nós teríamos que ter a presença de movimentos sociais locais, de pessoas que se organizaram em torno de uma causa localmente, para que o Conselho Municipal tivesse mais força democrática. Fosse democrático de fato. Vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? De que, por mais que o movimento social foi quem trouxe essa perspectiva de que tem que existir o conselho, de que o conselho é importante na participação e na construção de políticas públicas, é um movimento social maior, um movimento social que existe nacionalmente. Mas aí, dentro do local, dentro do município pequeno, isso se torna frágil pela inexistência desse movimento. Tá? Então, essa é a fragilidade dos conselhos, né? Essa efetiva democratização. E aí eu deixo essa pergunta, né? Os conselhos são meros órgãos burocráticos para o cumprimento das leis? Muitas vezes parece que sim, né? Muitas vezes a gente pode chegar a pensar que sim, por causa dessa falta de organização política
em torno de um mesmo tema, em torno de uma mesma ação no município, né, de pessoas do município. Porque, por exemplo, se você pode formar conselhos numa cidade para pensar a saúde, mas a cidade não tem muita mobilização em torno das causas da saúde, e você precisa correr e construir esse conselho, talvez você vai pegar ali uma pessoa profissional da saúde, duas e três, que tem interesse de construir essa liderança política, ou já tem essa liderança política na cidade, mas que não está organizada. E aí eu volto. É como se fosse um giral, né? Porque aí a gente volta para a perspectiva de talvez você tem que, né? Aquela coisa assim de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pensando localmente. Né? Aí você vai falar assim, ah, não, quem nasceu primeiro foi os movimentos sociais para depois o conselho. Mas talvez dentro do município seja ao contrário, né? Nasça primeiro o conselho para depois nascer o movimento social. Né? Então, se nós temos esses impasses, essas contradições dentro da formação do conselho nas nossas cidades, nos nossos municípios. Tá? Então, eu queria trazer essas reflexões para vocês, para pensar um pouco sobre o controle social, sobre políticas públicas, sobre essa gestão democrática e participativa, né, na nossa sociedade, né, de como isso acontece, principalmente na gestão municipal. A gente encerra nossas aulas por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo e até uma próxima oportunidade.